Falado, vamos lá. Vamos falar agora, Paulinha, sobre um abaixo-assinado que está pedindo a demissão da DJ Pietra Bertolazzi, do Fundo Social São Paulo. No Isso. centro da polêmica está a opinião dela sobre o feminismo. Conta essa história pra gente. Então, primeiro é importante entender o que é o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. É a entidade oficial de filantropia aqui do Estado de São Paulo. Então, que recebe doações tanto de pessoas físicas quanto de empresas para fazer aí os seus serviços. Hoje é de responsabilidade do Felipe Sabará, que é o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo. Então, o que aconteceu? A Pietra Bertolazzi, que é diretora do curso de Estética, Beleza e Bem-Estar do Fundo Social, postou uma série de stories ali, falando no Dia Internacional da Mulher sobre, basicamente, os números da violência contra a mulher, os feminicídios, né? E aí o que ela dizia era assim, eu vou dar uma resumida, tá? Apenas 8% do número total de assassinatos no Brasil ocorreram com mulheres. Quase o dobro de homens são mortos por violência doméstica no país. E aí, quem vai defender esses homens? Então, nessas discussões que ela abriu ali nos stories dela, se colocando inclusive contra o feminismo, que ela considera, infelizmente, que é uma pauta de esquerda. Deveríamos estar todas juntas, mulheres, com as mulheres da Islândia, né? Todas, de direita e de esquerda, lutando pelos direitos das mulheres, mas ela se colocou ali como hashtag antifeminismo, né? E deu outros exemplos ali de como ela não consegue se identificar com esse movimento. E no feed de fotos dela, teve muita gente que foi lá e deu o tag para Gabriela Mansur, que é do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica do MP de São Paulo. A Gabriela Mansur chegou a responder algumas colocações ali. Então, por exemplo, ela foi lá e escreveu: ontem, enquanto você estava almoçando, 536 mulheres foram espancadas por seus companheiros no Brasil. E aí até colocou lá: eu a convido a passar um dia comigo na Promotoria de Justiça atendendo mulheres violentadas de todas as formas. Ao que a Pietra também respondeu: enquanto tudo isso acontecia, 9 vezes mais homens eram assassinados no Brasil, mas eles não importam, não é mesmo? Aí, enfim, isso já virou notícia. O Estadão foi lá e entrevistou o Bruno Paes Manso, que é do Núcleo de Estudos de Violência da USP, sobre esses números. Tipo, e aí, esses números que a Pietra coloca, fazem algum sentido ou não? Né? E aí o que ele disse? Que no mundo inteiro, o número de homicídios de homens é maior do que o de mulheres. Mas que o assassinato de mulheres, que aqui é caracterizado como feminicídio, tem características muito diferentes e específicas, né? Então ele falou: o feminicídio é parte de uma cultura misógina e machista que hoje as mulheres têm conseguido trazer para o debate. Tem consequência social, violência ligada a gênero, alto caráter de covardia, um crime que transcende a mulher, traumatiza uma família inteira por mais de uma geração. E agora abriu-se então no Havas um abaixo-assinado pedindo a demissão dessa menina. Já tem 680 assinaturas, eles almejam 750 para poder levar para frente e apresentar para o Felipe Sabará, que já se pronunciou e disse que não vai demitir a Pietra, porque ela faz um trabalho excelente. Ela falou, por exemplo, hoje mesmo inaugurou um programa para capacitar presas de Tremembé. Não faz sentido se afastar por causa de uma opinião pessoal que emitiu em suas redes. Inclusive, a maioria dos internautas elogiou o seu texto. E isso é verdade. Tem pessoas que vão lá para criticar e outras que vão lá e falam: concordo com você. E eu até assisti os stories dela, onde ela estava ali nos presídios fazendo esse trabalho aí. E é isso, Edgar. Uma grande briga. Uma pena, porque uma menina engajada como essa, que se predispõe a fazer um trabalho assim, poderia entender que o feminismo não é a respeito de pelo no sovaco, de caracterização estereotipada, mas está todo mundo na mesma briga. E a morte de um homem ou de uma mulher, ela não é maior ou menor. Isso aí não tem nada a ver, entendeu? Dizer que a gente não liga para a morte de homens, isso não existe dentro do feminismo. Isso não existe. E a conquista da lei do feminicídio é muito importante para todos nós, para os filhos dessas mulheres, que inclusive muitos são homens, sabe? Sim. Então é uma pena mesmo que, enfim, a gente não esteja junta nessa, Pietra. A Paulinha colocou que houve aí, que as opiniões estavam divididas, né, de apoio e crítica, mas de fato, assim, existe uma má vontade, já uma predisposição, né, da turminha da lacração, que está associada à falácia da teoria do privilégio, né? Querendo ou não, a gente está diante de uma menina branca, linda, bem-sucedida e que é senhora das suas ideias, que não reza por cartilhas, pelas cartilhas ideológicas desse segmento. Eu não entendo como
fazer um ataque a uma narrativa feminista se tornou um ataque à mulher. Isso não faz o menor sentido. Né? E aqui a gente precisa pontuar, né, que enquanto a gente tem militantes digitais, né, praticando o feminismo de rede social, a gente está diante de uma profissional, de uma mulher que está mudando de fato a vida de centenas e centenas de mulheres de verdade. A Escola de Beleza do Fundo Social de São Paulo faz capacitação de muitas mulheres em situação de vulnerabilidade. Né? Então, começou primeiro com mulheres carentes e agora, nessa segunda etapa, foi para os presídios femininos. Olha só, a gente está falando do quê? De empoderamento da mulher, né, por meio da capacitação, do estudo, e também de outro valor que deveria ser muito caro à esquerda brasileira, que é a ressocialização, né, do sujeito criminoso. E assim, de novo, eu fico vendo a Pietra sofrendo todos esses ataques. A gente está diante de uma mulher, mãe e ativista. Afinal de contas, as ações dela têm um impacto político-social. E eu achava também que o feminismo pregasse a liberdade total da mulher, inclusive para não ser feminista, inclusive para criticar o feminismo. E fico perguntando, não, acho que as mulheres não devem se criticar, cara. Eu acho ruim não, que ela acredite. O feminismo. Mas o feminismo, ela também é feminista. Você acabou de falar de coisas que ela faz que são muito feministas. Dividir o feminismo entre pauta de esquerda e direita é um erro para todas as mulheres. A gente tinha que estar junta conversando sobre as coisas e não colocando em dúvida coisas que não tem nada a ver. Tipo, o número de mortes de homens é igualmente relevante ao número de mortes de mulheres. E a gente tinha que estar numa briga da capacitação das presidiárias. É demais. Parabéns, Pietra. Mas não divida as mulheres. Não divida. Não divida. A gente tinha que estar junta nas brigas e não dividindo as mulheres através das redes sociais. É que há um erro de interpretação quando se fala de feminicídio. Muita gente não entende que é um tipo específico de assassinato. É um crime voltado para o gênero. É para uma questão de gênero, é muito específico. Mas então o que ela fez foi... é de novo aquilo. A mulher sofre a mesma violência que todos os homens sofrem e sofre também essa. Sofre essa mais. Isso não significa que a morte de um homem seja menos importante que a morte de uma mulher. É uma falha de interpretação brutal. Mas eu, por exemplo, aqui já me coloquei várias vezes a favor da legislação do feminicídio, até porque agrava penas e aumenta penas. Eu acho que a legislação penal no Brasil é muito branda. Agora, tudo que ela fez foi virar um pouco o holofote, mostrar uma outra realidade, falar o seguinte, olha, eu acho que a gente tem que se solidarizar mais com os homens que morrem também. Agora, isso foi interpretado pelas feministas, isso sim, ela como um ataque às mulheres. Antifeminista. Ela é feminista. Ela é feminista. Eu acho moda que ela dela. que decide isso, né, Paulinha? Eu acho que é muita burrice uma mulher querer partidarizar uma briga. Gente, todos somos feministas. Eu não tenho sovaco peludo. Eu não acredito Você depila em várias coisas. Eu não tô questionando esse domínio sobre o corpo. E eu me considero feminista. Ser feminista é ser dona das próprias escolhas, não é, Paulinha? E outra. Você falou que ela é uma mulher privilegiada e ela de fato é. E eu vejo que ela tá olhando por outras mulheres. E é isso que a gente tem que fazer. Paulinha, e isso faz parte essa do menina feminismo. Tem que ser aplaudida, Paulinha. Não, Pelo ela não de tem Deus. que ser aplaudida. Ela tem que ser abraçada. Nossa, ações valem muito mais do que palavras, O feminismo não é uma inclusive. doença, como ela colocou lá nos stories dela. Eu não quero... Zoar um endereço... pouco, como ela fez lá com as amigas, o que falta aqui? Um valet ou um gero? Ela posta coisas desse tipo. É engraçado, talvez pra ela, para as outras pessoas não. Olha. Ela tá numa causa importante, num lugar importante, que ela faça coisas importantes e repensa, Petra, o feminismo não tá te excluindo, você também é feminista. Ô, Paulinha, eu não quero nem incorrer aqui no interrupting e nem no Jamais. mansplaining, mas eu vou dizer o seguinte, eu tenho 4 mulheres em casa. As minhas filhas dizem que o homem que adere ao feminismo, ele é um homem diferenciado. Então eu quero fazer esforço. Você quer se diferenciar. Eu quero fazer um esforço. A Lei tem 2 cadelinhas também, a Filó e a Frida. Empatia não é uma obrigação, gente. É só um diferencial. Enfim, esse mundo tá maluco mesmo. As pessoas têm que se abraçar e se fortalecer onde se propague a união, sei lá. Está sensato, o exercício de alteridade é fundamental. Tá mundo louco que a gente tá, né? Vamos lá, vamos se abraçar.